Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu decepcionada com a foto da Time Magazine que postei no meu Facebook mostrando a adolescente Greta Thunberg como personalidade do ano e acompanhada de uma passagem do 3º capítulo do livro de Isaías. A sua decepção parece ter sido por acreditar que algo assim, feito por mim, comprometeria a minha isenção em coisas envolvendo política, ideologias, pautas de esquerda ou de direita, etc. Então você indagou se a profecia de Isaías 3 não teria se cumprido com a invasão dos assírios em Israel e de Babilônia em Judá. Bem, o meu objetivo não é político e nem de apoiar esta ou aquela pauta ou ideologia, como você já deve ter observado dos muitos textos e vídeos que eu produzi contra a intromissão do cristão nesses assuntos. Também não é de denunciar, a intenção não é de denunciar a ativista como se tivesse uma agenda religiosa, que foi também a crítica que recebi de outro, dizendo que ela estaria ligada a George Soros e não a uma religião. Ele pensou errado. O interessante é ver como cada um irá enxergar a conjunção foto-versículo segundo as lentes do seu mindset ou da sua disposição mental. Mas fique tranquila, porque eu não mudei a minha posição em relação à participação de cristãos em política, e nem mesmo a minha preocupação com o meio ambiente. É um assunto importante e eu até faço palestras de conscientização ambiental nas empresas. Eu também estou entre os que acreditam que o cristão não deva viver alienado do que acontece ao seu redor. Quando Davi escolheu os homens que lhe dariam suporte no reino, entre eles estavam os filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. 1 Crônicas 12:32. Então eu não poderia ter por profissão palestrante empresarial se não fosse destro na ciência dos tempos, se eu vivesse alienado e desinformado do que acontece. Eu mesmo fui ativista ambiental nos anos 70, tendo sido ilustrador da revista underground Arte e Pensamento Ecológico. Era um manifesto apoiado por um grupo de artistas indigenistas, arquitetos, paisagistas de renome, que estavam preocupados com a crescente destruição do meio ambiente e também, claro, buscavam oportunidades de se manifestar e promover exposições de arte. O final dessa temporada do seriado de minha vida de ativista aconteceu quando, já formado arquiteto, eu abracei de tal maneira a causa que fui morar no meio do mato em Alto Paraíso de Goiás. Sim, achando que se todo mundo fosse morar no mato, o problema seria resolvido. O que eu não sabia era que se as minhas ideias de agricultura orgânica fossem colocadas em prática em escala global, não ia ter mato para todo mundo, e muito menos comida. Por exemplo, eu acreditava que o ideal de urbanização seria se cada um tivesse a sua casinha, com uma horta no quintal, um tanque para criar peixes, reciclagem dos dejetos, cozinha orgânica, tudo que é capa de revista sobre o assunto. Pense num modelo popular para os condomínios de luxo, que nesse caso tem grama no lugar de hortas, né? Mas era a minha ideia. Hoje eu sei que essa é a mais ambientalmente errada maneira de se morar. A extensão de vias pavimentadas para se chegar a cada casa aumentaria a impermeabilização do solo, gerando enchentes. Essa mesma extensão implicaria no aumento do consumo de encanamentos, fios, cabos para se levar água, eletricidade, telefone, internet e tudo mais de casa em casa. E se cada um acendesse o seu próprio forno para assar seu pão integral, enquanto cantasse Refazenda, do Gilberto Gil, isso só contribuiria para uma maior destruição do meio ambiente. Eu já não era adolescente, mas naquela época eu ainda era tão inexperiente e prepotente quanto um adolescente, e eu mergulhava de cabeça, sem antes medir a temperatura da água e a profundidade do lago. Era assim. Hoje eu sei que, ambientalmente falando, a melhor solução seria empilhar todo mundo em edifícios de apartamentos, reduzindo a extensão de vias, ruas, avenidas, estradas e das instalações também. A economia de escala nos ensina que 100 famílias assando cada um o seu pão em 100 fornos acesos consome muito mais tempo e recursos de energia do que uma padaria no térreo do edifício que atenda as mesmas 100 famílias com apenas um forno aceso. O consumo de transporte por elevador
para essas 100 residências, é também muito menor do que o que é gasto com transporte horizontal entre as casas. Não se esqueça de que quem está dizendo isso é um arquiteto cujo TCC, ou trabalho de conclusão de curso, foi totalmente na contramão dos empilhamentos de gente em edifícios e que pregava soluções alternativas que não eram tão sustentáveis quanto eu achava na época. Mas eu seria um tolo de achar que a questão ambiental, o desequilíbrio da natureza, as queimadas, a poluição do ar, da terra, do mar, seria o mais importante. Não é o mais importante. O ser humano deu partida na destruição da criação no dia em que pecou. E toda a desgraça humana e ambiental começou naquele fatídico dia no Jardim do Éden. Hoje, homens e animais pagam o preço disso. A Bíblia diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os seres humanos, fiquem inexcusáveis. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, todos agora pecaram, diz Romanos 1, 18 a 20, também Romanos 5, 12, Romanos 8, de 20 a 23, vai falar que até os animais também sofrem por causa disso. Se eu danifico, promovo o dano ou sou indiferente aos danos causados no meio ambiente, eu estou literalmente rasgando o primeiro folheto evangelístico de Deus, aquele que ele usa até hoje para manifestar o seu eterno poder e sua divindade pelas coisas que estão criadas. Por isso o Salmo 19 conta como é feita essa evangelização, na qual não há linguagem nem fala. Essa evangelização foi progressiva, até chegar ao ponto em que o próprio Criador desceu ao mundo em forma humana, foi rejeitado pelos homens e pregado numa cruz, mas aquele mesmo ato de ódio e rejeição seria transformado por Deus no meio de salvação daqueles que creem em Jesus. E foi para salvar o homem, e não o meio ambiente, que Deus entregou o seu Filho à morte. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, disse Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por mundo entenda aí a humanidade, não o planeta. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 16 a 19. Em que pese a minha responsabilidade de manter limpo o ambiente onde vivo, eu não tenho ilusões quanto à total restauração da natureza. Deus já avisou que tudo que existe hoje, céus e terra, serão destruídos pela maior queimada de todos os tempos. Uma queimada promovida pelo próprio Criador e dono de tudo. A questão é saber quem já despertou para isso e para o fato de que o ser humano não é apenas um monte de carne destinado a virar composto orgânico no final, mas é uma criatura amada por Deus, tão amada até o ponto de Cristo ter morrido por ela. Os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade,
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Tudo isso está em 2 Pedro 3, de 7 a 14, e Apocalipse 21, 1. Agora, quanto à adolescente Greta Thunberg, escolhida para a capa da Time Personalidade do Ano, seria ingenuidade achar que ela tenha qualquer experiência, conhecimento e autoridade em questões de política ambiental para puxar a orelha de governantes, enquanto se faz de vítima como alguém cuja infância foi roubada por homens maus. Ela é como aquelas crianças escolhidas para mascote de jogos da Copa do Mundo e Olimpíadas que aparecem na foto oficial. Elas não têm qualquer peso nos jogos, nos resultados, e seria um desastre se quisesse ensinar os técnicos como treinar os atletas. Mas que a foto fica melhor com elas, não há como negar. Então, é essa a função. O mesmo pode ser dito dessa pobre garota que está sendo manipulada por adultos que têm suas próprias agendas. Não se pode esquecer de que ela é sueca, o país cuja igreja da Suécia foi a religião oficial até 1999, e hoje é liderada por uma mulher que está reformando aquela religião reformada. Entre as pérolas acrescentadas à sua lista de deturpações do cristianismo, está o fato de considerar que Maomé estaria no mesmo plano de Jesus. Isso é uma tentativa de atrair imigrantes islâmicos para essa religião. E também ela ordenou que se deixasse de se dirigir a Deus em oração usando o pronome masculino, mas adotando um pronome mais transgênero. Uma das suas paróquias levou uma sonora vaia no Twitter e precisou encerrar sua conta depois de postar que Greta Thunberg seria a sucessora de Jesus. Acredita uma coisa dessa? Rich Lowry, em um artigo da National Review com o título Não dê ouvidos a Greta Thunberg, comenta o seguinte, abre aspas, existe uma razão para não procurarmos adolescentes em busca de orientação sobre questões preocupantes de políticas públicas, com raras exceções. Pense, digamos, no filósofo John Stuart Mill, que era uma criança prodígio. As crianças não têm nada de interessante para nos dizer. Elas apenas repetem o que lhes disseram os adultos, com menos nuance e maturidade. Grande parte da defesa do clima pelos jovens se resume à queixa que todos os pais conhecem bem. Eu quero e quero agora. Como dizia uma manchete de uma matéria da National Geographic, as greves climáticas mundiais promovidas por garotos exigem que o aquecimento global seja parado e que isso seja feito rapidamente. Na ONU, Greta Thunberg declarou com seu habitual estilo acusatório: vocês falharam para conosco, mas os jovens estão começando a entender a sua traição. Isso é ridículo. Nenhuma medida global de bem-estar social e econômico indica que tenhamos falhado para com os jovens. Segundo a humanprogress.org, a taxa global de pobreza caiu de 28% em 1999 para 11% em 2013. A expectativa de vida aumentou de 63,2 anos para 71,9 anos entre 81 e 2015. A taxa de conclusão da escola primária aumentou de 80% em 81 para 90% em 2015. As mesmas tendências positivas se aplicam à fome, trabalho infantil, alfabetização e assim por diante. Apesar de a mudança climática representar um desafio significativo, a juventude atual terá mais recursos e tecnologia para lidar com ela do que qualquer outra geração na história da humanidade. Obviamente, os adultos que essas crianças escutam não mencionam isso, não falam disso, né? Ao contrário, eles alimentam a garotada com uma dieta de alarmes apocalípticos que elas repetem como se fossem insights urgentes que tiveram. Isso tudo escreveu Rich Lowry em Don't Listen to Greta Thunberg, na National Review, revista, em setembro de 2019. Eu diria que é louvável que jovens se preocupem com o clima e a preservação dos recursos naturais e com um cenário melhor para nossos filhos viverem, mas seria ingenuidade acreditar na agenda montada pelos que nos bastidores manipulam as varetas da marionete adolescente.
Estaria ela disposta a abrir mão do seu iPhone, do notebook, da conexão à internet, que só existem graças à mineração do tântalo, do tungstênio, do estanho, do ouro e das terras raras? Ela ia abrir mão disso. Tem mais ouro e prata em 1 tonelada de iPhone do que numa tonelada de minério de onde esses metais são extraídos. E todos nós sabemos do impacto ambiental causado pelas mineradoras, sem falar dos minérios de origem criminosa e usando mão de obra infantil na sua exploração. Teria essa jovem chegado aos Estados Unidos em uma aclamada viagem de veleiro ambientalmente correto, sem usar o GPS e outras tecnologias que só foram desenvolvidas graças a viagens espaciais, com seus foguetes extremamente poluentes? Ela não ia conseguir. Mas a linguagem agressiva e irreverente, a maneira como desdenha dos mais velhos, o que é abominável aos olhos de Deus, segundo a Bíblia, tem ainda outros aspectos a serem considerados. Apesar da minha preocupação com o meio ambiente, eu não sou ingênuo ao ponto de cair na conversa do script que prepararam para essa jovem, que culpa a minha geração, que deve incluir também os seus pais, por ter lhe roubado sua infância, estragado o seu futuro. Muito provavelmente, ela não gostaria de viver num mundo sem a tecnologia que herdou da geração mais velha, ainda que isso tenha trazido um custo enorme para o meio ambiente. A ascensão dessa adolescente ao status de personalidade do ano, quando muitas outras poderiam fazer jus a esse título, só demonstra o quanto o mundo está desesperado em busca de inspiração e liderança, mesmo que venha daquela que é mais improvável de todas. O versículo que eu postei não era dirigido àquela adolescente, e longe de mim querer moralizar o comportamento dessa jovem, mesmo porque eu nem sei ao certo se ela crê em Jesus e no que a Bíblia diz. Mas se ela conhecesse a palavra de Deus, teria aprendido algumas coisinhas sobre respeito aos cabelos brancos e a experiência e sabedoria que só se obtém com vivência. E ela não respeita nem adultos e nem autoridades, presidentes de país que ela desdenha. Nesse sentido, ela é um péssimo exemplo para os jovens. Sim, eu já fui adolescente. Sim, eu já tive meus ímpetos de rebeldia. Sim, eu já me indignei com as injustiças da sociedade que eu herdei dos que vieram antes de mim. Mas hoje eu vejo claramente que na minha versão imberbe, eu não estava devidamente equipado para julgar e nem para trazer soluções imediatistas, como parece ser o caso aqui dessa menina. Veja o que a palavra de Deus diz sobre respeito, honra e comedimento para com os mais velhos, com autoridades, com presidentes. Levantem-se na presença dos idosos, honre os anciãos, tema o seu Deus. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Não repreendas asperamente os anciãos, inclusive presidentes de países. Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Isso tudo em Levíticos 19, Provérbios 20, Efésios 6, 1 Timóteo 5 e Jó 12. Não é à toa que Cristo é visto por João como ancião de cabelos brancos, quando ele vier para julgar. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve. Apocalipse 1,14. Sempre que ocorrem grandes eventos mundiais relacionados ao clima, os organizadores costumam escolher uma mascote. E esta atual causou tanta polêmica com as suas expressões de raiva, irreverência, frases feitas e acusações contra governantes, que ela ficou famosa e foi escolhida para a capa da revista. Mas será que alguém de sã consciência colocaria nas mãos de alguém assim decidir como solucionar os graves problemas da política ambiental? Agora ainda não, mas o palco está sendo armado para que algo assim aconteça. E quando acontecer, será por um juízo vindo do próprio Deus. Daí a minha citação de Isaías 3, que tem o intuito não de manifestação política e ideológica, mas de mostrar que um palco está sendo armado e um povo preparado para os eventos proféticos que se desenrolarão após o arrebatamento da igreja.
O capítulo 3 de Isaías é a continuação do assunto que começou no capítulo 2, onde o profeta diz o seguinte: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isaías 2, de 1 a 4. Isso nos fala do reino futuro do Messias, e naquele ponto o profeta estava trazendo a revelação de uma realidade dos últimos dias para despertar a consciência do povo para o necessário arrependimento dos seus dias. No final do capítulo, ele dá a sentença contra os que confiam em homens e ídolos para solucionar seus problemas e atender às suas ousadas pretensões. Veja só. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá. E só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos desaparecerão totalmente, inclusive ídolos humanos. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrarem. Deixai-vos do homem, cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Isaías 2, 17 a 22. Então vem a passagem do capítulo 3, que eu acrescentei àquela foto de uma Greta Thunberg em nível acima de uma multidão mesmerizada por suas palavras de ordem e frases de impacto. A passagem de Isaías 3 é a seguinte: Porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, o poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50, e o homem respeitável, e o conselheiro, e o sábio entre os artífices, e o eloquente orador. E dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião. Ouviu bem? E o vil contra o nobre. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê nosso governador, e toma sob a tua mão essa ruína. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Isaías 3, de 1 a 6 e versículo 12. A profecia certamente não é para o tempo presente da igreja, que é um parêntese profético. Aliás, nada no Antigo Testamento previa o momento atual, porque a igreja era um mistério ignorado pelos profetas de então e só revelado a Paulo e aos outros apóstolos, juntamente com outros mistérios ou segredos que ficaram escondidos por séculos em Deus. Mas a condição de ruína de Israel e Judá e o consequente juízo que acompanharia isso nos leva a enxergar nessa passagem a disposição do povo e as condições que prevalecerão em um mundo pós-arrebatamento da igreja. Naquele tempo ainda por vir, um pequeno remanescente de judeus irá se converter em meio a uma sociedade corrompida com as mesmas ideias que começam a tomar forma na sociedade moderna, como essa ideia de se buscar em adolescentes a solução para problemas complexos e adolescentes irreverentes para com os mais velhos. Será que nós não aprendemos nada da bolha da internet, das .com, quando milhões foram colocados nas mãos de adolescentes criadores de vaporware? Foram tantos que alguns até deram certo, mas a grande maioria não. Muita gente perdeu dinheiro nisso. Voltando às condições do mundo após o arrebatamento da igreja, no que diz respeito à cristandade, restará aqui no mundo apenas a casca oca do que deveria ter sido o testemunho de ser uma noiva. Mas é, aos olhos de Deus, uma grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Apocalipse 7, 1 e 15. Será uma cristandade vazia de Cristo, vazia de cristãos, salvo alguns que possam ter se convertido tardiamente e se abrigado sob as suas asas, mas são exortados a fugirem dela.
E ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Essa é Apocalipse 18:4, quando fala da queda da grande Babilônia. Mesmo assim, ela terá grande influência sobre povos, multidões e nações e línguas, até ser derrubada pela besta sobre a qual estava montada. É compreensível que a minha abordagem do tema Greta Profecia possa ter confundido você e outras pessoas. Muitas vezes eu faço a citação de um versículo e eu me esqueço de que para muitos ele será um enigma, porque ao citá-lo eu estava considerando muitos outros e também todo um contexto na minha cabeça que talvez não seja o mesmo na cabeça dos meus leitores, interlocutores ou ouvintes. Eu espero então que Henry Allen Ironside, que viveu entre os séculos 19 e 20, possa elucidar o que eu quis dizer com aquela foto, aquele versículo. Ele comenta o 3º capítulo de Isaías, de que haverá um tempo quando as pessoas procurarão desesperadamente por liderança, independente da idade e da capacidade. Veja só. Esse 3º capítulo continua na mesma linha do capítulo 2, mas deixa muito claro que é Jerusalém e Judá que Deus tem em vista acima de todos os outros, quando fala da desolação vindoura e do julgamento imparcial. O povo da aliança é a cidade santa, outrora santa, haviam ido tão longe desviando-se do caminho da obediência que o próprio Deus os preparou para a vingança anunciada, enfraquecendo seus meios de defesa. As crianças eram seus príncipes, os bebês governavam sobre eles. Os seus líderes, em outras palavras, eram como crianças incapazes de se controlar, muito menos de orientar os outros, de modo que a desordem e a confusão prevaleciam, ao invés de um governo ordenado. Quando Deus é destronado, a anarquia sempre toma o seu lugar. Em seu desespero, os homens estavam prontos para seguir qualquer um que parecesse capaz de apontar uma maneira de escapar da miséria atual e prometesse trazer ordem à condição caótica e predominante. Então, esse é o comentário final de Ironside, e era basicamente isso que eu queria dizer, com muito menos palavras do que eu disse até aqui. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.